Quando ouvi o riso, o meu coração parou. Era um som que nunca esperei ouvir em nossa casa, especialmente vindo da minha mãe. Naquela quarta-feira, cheguei a casa mais cedo do que o habitual. O meu último seminário tinha sido cancelado e eu tinha decidido passar o dia a estudar. A porta de casa estava destrancada, o que já de si era estranho. A minha mãe, Mary, era uma pessoa pedante. Verificava sempre as fechaduras 2 vezes, por vezes 3 vezes. Entrei e chamei-a: Mãe? Estás em casa? Não houve resposta, mas ouviram-se sons calmos vindos do interior da casa. A princípio, pensei que fosse o rádio ou a televisão, mas o riso era vivo, alegre. Os meus passos abrandaram. As minhas pernas pareciam algodão, mas continuei a andar, movido por uma estranha premonição. Na cozinha, recebi um golpe que quase me deixou sem palavras. A minha mãe, a mesma mulher imponente e severa que parecia viver apenas para a casa e para a igreja, estava sentada ao colo do meu tio Kellin, o irmão mais novo do meu pai. Parecia feliz, até radiante. O seu cabelo, normalmente apanhado numa trouxa bem arrumada, estava despenteado, os seus lábios estavam escarlates de batom e um sorriso confuso, quase de menina, atravessava o seu rosto. Estavam tão absortos um no outro que não repararam logo em mim. A minha mala caiu no chão com um estrondo. O som fê-los sair do seu esquecimento. A mãe saltou como se tivesse sido apanhada em flagrante, e Kalini, vermelho como um lagostim cozido, apenas murmurou algo ininteligível e saiu apressadamente da sala, evitando o meu olhar. A mãe deu um passo na minha direção. Não é o que estás a pensar. A sua voz tremia e os seus olhos imploravam por misericórdia. Mas foi como se as palavras me tivessem sido retiradas. Diante de mim não estava a mãe que eu conhecia, mas uma mulher completamente diferente. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes. O que é que se passa aqui? As minhas palavras eram roucas, mas suficientemente altas para abalar o silêncio da sala. A mãe começou a inventar desculpas. As suas palavras eram arrastadas, confusas, dizendo que tinha sido um engano, que não tinha acontecido nada de grave. Implorou-me que guardasse o segredo, com os olhos cheios de lágrimas. Tens de compreender, disse ela, eu só precisava de me sentir viva, só por um momento. Fiquei ali como uma pedra de tropeço. Tudo o que eu sabia sobre a minha família, sobre os princípios que a minha mãe pregava, parecia ter-se desfeito. Ela tinha sido sempre um ideal de piedade, uma mulher a respeitar e a ter como exemplo. E agora, a minha cabeça estava a girar. Não sabia o que dizer. Dentro de mim, a raiva misturava-se com o desespero. Nessa noite, não consegui dormir. Todos os pormenores do que tinha visto vinham-me à memória uma e outra vez. O riso, a desarrumação do cabelo, o brilho nos olhos. Não era a imagem da mulher que eu estava habituado a ver. Ela não me deixou escolha. Os segredos são caros, e ela vai ter de pagar pelos dela. Quando acordei no dia seguinte, senti a raiva a crescer dentro de mim. Tudo o que estava a acontecer à minha volta parecia falso. Os sorrisos carinhosos da mãe, o seu cuidado ostensivo, tudo parecia uma casca a esconder algo podre. Na cozinha, enquanto tomávamos o pequeno almoço, eu observava os seus movimentos em silêncio. Ela evitava olhar para mim, como se tivesse medo que eu pudesse ler os seus pensamentos. A minha decisão era clara: se ela queria guardar os seus segredos, teria de obedecer às minhas regras. O carro era o primeiro passo. Eu sabia que ela tinha poupanças que tinha escondido tão cuidadosamente, mas agora não tinha escolha. Ela não resistiu, apenas acenou silenciosamente com a cabeça, como se percebesse que a sua situação era desesperada. A cada nova semana, as minhas exigências aumentavam. Dinheiro para as pequenas coisas de que precisava. Presentes para os amigos. Recusa de se meter nos meus assuntos. Ela obedecia como um animal encurralado. O medo instalou-se nos seus olhos, e eu senti-me forte. Mas com ele veio uma sombra de dúvida. Estaria eu a tornar-me como ela? Observando-a, pude ver a tensão a corroê-la por dentro. Ela evitava frequentemente a casa, passando cada vez mais tempo fora. Mas, apesar das minhas manipulações, os seus encontros com Kaelin nunca paravam. Eu sabia tudo sobre eles, quando, onde, como. O meu desprezo por ela misturava-se com uma curiosidade crescente sobre o homem. Kalini foi sempre o oposto do meu pai, descontraído, carismático e capaz de fazer qualquer pessoa sentir-se à vontade. Se o meu pai era a encarnação das regras rígidas e da ordem, Kalini era a encarnação da liberdade. Nunca tinha pensado nele antes, mas agora todos os seus gestos, todos os seus sorrisos, estavam gravados na minha mente.
Tinha vergonha, mas os pensamentos sobre ele estavam a tornar-se obsessivos. Uma tarde, ele apareceu em nossa casa. Eu sabia que a minha mãe estava numa reunião nessa altura. A sua aparição apanhou-me de surpresa, mas mantive-me calma. Ele entrou em casa, hesitante, como se tivesse uma premonição de que as coisas não estavam a correr como deviam. Conduziu-o à sala de estar e ofereci-lhe chá, embora não conseguisse beber. Reinava um silêncio pesado na sala. Observo todos os seus movimentos. A sua descontração era ostensiva, mas havia tensão por detrás dela. Os meus pensamentos oscilavam entre o desejo de esclarecer as coisas e a consciência de que isto poderia arruinar não só a nossa família, mas também a mim. A partir daí, comecei a notar uma mudança em mim próprio. O meu comportamento tornou-se cada vez mais determinado. Observo os dois, analisando cada pormenor. Tudo o que antes parecia imutável, desmoronou-se. O pai, rodeado de uma auréola de perfeição, não tinha consciência de que o mundo se desmoronava à sua volta. A mãe, atormentada pelo medo, estava a transformar-se numa mulher que eu não reconhecia. E Kalini tornou-se um mistério para mim, um mistério que me esforcei por desvendar. Mas um dia a tensão atingiu o seu limite. A mãe chegou a casa mais tarde do que o habitual, com os olhos vermelhos. Parecia uma pessoa prestes a ir-se abaixo. Observei em silêncio enquanto ela tirava o casaco e se dirigia para o quarto. Na manhã seguinte, tudo mudou. A mãe anunciou que se ia embora para ficar com familiares durante uns tempos. As suas palavras soavam a escapismo e eu sabia que a minha pressão sobre ela se tinha tornado um fardo insuportável. Deixado sozinho, pensei em como tinha começado tudo como um jogo, mas agora o jogo tinha-me consumido. A minha indiferença em relação ao que estava a acontecer deu lugar a uma luta interna. O que é que eu queria realmente provar? E a quem? Estas perguntas ficaram sem resposta, mas no silêncio da casa, senti pela primeira vez que o controlo era uma ilusão. E os segredos a que nos agarramos tão desesperadamente acabam por destruir todos os que lhes tocam. As suas palavras, silenciosas e embaraçadas, ecoaram na minha cabeça enquanto eu estava na sala de estar vazia. Mas não foi um erro, foi o começo. O início de algo que eu não podia controlar, mesmo que quisesse. Tudo começou no momento em que eu comecei a olhar para ele de forma diferente. Kaelin sempre esteve em nossas vidas, uma amiga da família, quase uma parente, mas nunca mais para mim. A sua facilidade, os seus trejeitos, o seu sorriso bem-humorado eram tudo antecedentes familiares. Mas, um dia, reparei que ele ajustava a gravata, com os dedos a demorarem-se no colarinho da camisa e, de repente, o gesto pareceu-me vulgarmente atraente. Algo em mim tinha mudado desde então. Quando ele se aproximou de nós, não consegui tirar os olhos dele. Os seus movimentos, relaxados mas confiantes, a sua voz, com notas baixas e quentes, como se ele pudesse dizer qualquer coisa e soasse bem. Até que um dia percebi que estava a procurar a sua atenção, comecei a reparar que ele evitava olhar para mim. Sempre que os nossos olhares se cruzavam, ele desviava imediatamente os olhos, como se tivesse medo que eu revelasse os seus pensamentos. E eu gostava disso. Quando a mãe saiu, a Kalan parecia confusa. Tentou telefonar-lhe, mas não conseguiu. A sua irritação transformou-se em raiva e ele culpou-me. Foste tu. A sua voz ressoou como um trovão, e eu fiquei a olhar para ele. Agarrou-me nos braços e puxou-me bruscamente contra a parede. O seu rosto estava demasiado perto, tão perto que eu conseguia sentir o calor da sua respiração. Ficámos paralisados, olhos nos olhos, os nossos olhares fixos num confronto silencioso. Senti os seus dedos a agarrar-me os ombros e todos os músculos do seu corpo ficaram tensos, como se ele estivesse a tentar evitar algo irreversível. O seu olhar deslizou para baixo, detendo-se nos meus lábios. Nesse momento, apercebi-me que o tinha nos meus braços. Os meus lábios abriram-se ligeiramente e ele notou o brilho do bálsamo hidratante. A sua respiração acelerou e as suas mãos tremeram. Estás a brincar com o fogo, disse ele roucamente, mas não se afastou. O silêncio durou uma eternidade. Não me mexi, dando-lhe tempo para se aperceber da minha fraqueza. Ele soltou-me bruscamente, passou a mão pelo meu cabelo e saiu da sala, deixando-me sozinha com a sensação triunfante da vitória. A partir daí, observei-o a tentar evitar-me. Mas era em vão. Via os seus olhares furtivos, reparava na forma como ficava tenso quando eu entrava no quarto. E não conseguia parar. Por vezes, usava deliberadamente vestidos justos, outras vezes deixava o batom demasiado brilhante.
Por vezes, deixava cair frases inocentes mas com significado. Tornou-se o nosso jogo e, de cada vez, via-o perder-se nas suas emoções. Um domingo, o meu pai convidou-o para ir lá à casa, e foi engraçado vê-lo de fora, mas nunca lhe disse nada. Ele esforçava-se por se concentrar no seu prato, evitando encontrar o meu olhar. Era quase cômico. Deixei que o meu pé o tocasse levemente por baixo da mesa. Ele ficou tenso como se tivesse sido eletrocutado. Depois do jantar, quando todos se foram embora, fiquei na sala de estar. Ele aproximou-se de mim como se fosse dizer alguma coisa, mas parou, olhando para mim em silêncio. "O que é que estás a fazer?" disse ele finalmente. "O que estás a fazer, Kaelin?" Respondi, olhando-o diretamente nos olhos. Ele deu um passo atrás, mas não conseguiu afastar-se. O seu olhar fixou-se no meu rosto e senti que algo inexplicável pairava entre nós. O silêncio prolongou-se. E, nesse momento, apercebi-me de que este jogo estava apenas a começar. O meu pai foi para o quintal, onde a sua velha carrinha estava à sua espera, a precisar de outra reparação. Chamou Kaelin para ajudar, mas ele ficou na cozinha, fingindo que precisava de limpar a mesa primeiro. Eu sabia que era a minha oportunidade e que não havia tempo a perder. Quando os pratos estavam no lava-loiça, bloqueei o caminho de Kaelin, ficando à sua frente para que ele não pudesse sair da cozinha. Os ombros dele ficaram tensos, e ele suspirou, percebendo claramente que uma conversa era inevitável. "O que é que queres?" perguntou em voz baixa, sem olhar para mim. Cruzei os braços sobre o peito, encostando-me à borda da bancada. "Estás sempre a fugir. Porquê?" Minhas palavras soaram suaves, mas havia mais firmeza nelas do que ele provavelmente esperava. Kaelin sorriu brevemente, mas não respondeu de imediato. No entanto, o seu olhar encontrou-se com o meu. A irritação brilhava nos seus olhos, e algo mais profundo e escondido, inexprimível em palavras. Ele suspirou novamente e deu um passo para o lado, mas eu fui mais rápida, movendo-me para bloquear a saída. "Achas que eu não percebo?" Continuei, inclinando a cabeça para o lado e examinando a sua reação. Kaelin endireitou-se, com o maxilar tenso. Parecia estar a lutar contra si próprio, a tentar manter a compostura. "Não é um jogo", murmurou ele, mas o tom da sua voz denunciava que ele sabia que eu tinha transformado aquilo em algo mais há muito tempo. Dei um passo em frente, diminuindo a distância entre nós. Os seus olhos percorreram o espaço, como se procurassem uma fuga, mas só me encontraram a mim. Quando coloquei a mão no seu ombro, ele finalmente estremeceu, como se não estivesse à espera do toque. "Achas mesmo que podes fugir?" Minhas palavras saíram em um sussurro, quase como um desafio. Kaelin tentou afastar-se, mas os seus movimentos eram desajeitados. Vi-o olhar rapidamente para os meus lábios, brilhantes de batom, antes de desviar o olhar. Ele estava dividido entre o desejo e o medo, e esse conflito interno era evidente em cada gesto que ele fazia. "Temos de parar", disse ele numa voz baixa e quebrada. Mas as suas palavras soaram como um pedido, não como uma ordem. Inclinei-me para mais perto, deixando que a nossa proximidade se tornasse quase tangível. Os meus dedos deslizaram até à sua bochecha e, surpreendentemente, ele não se afastou. Desta vez não resistiu. Os seus lábios encontraram-se com os meus com tanta avidez que quase me desequilibrei. Aquele beijo era a tensão de todas as semanas que tínhamos tentado ignorar, mas não conseguíamos. As suas mãos agarraram a minha cintura com força, e eu deixei-me esquecer de tudo menos deste momento. O mundo à nossa volta parecia desaparecer, mas de repente o silêncio foi quebrado pelo som da porta a abrir-se. Virámo-nos ao mesmo tempo e o tempo pareceu parar. Mas, de repente, o silêncio foi quebrado pelo som da porta a abrir-se. Voltámo-nos ao mesmo tempo e o tempo pareceu parar. A minha mãe e o meu pai estavam à entrada da porta. O rosto dela era uma combinação esculpida de choque e fúria. Nem uma palavra escapou dos seus lábios, mas o seu olhar falava da tempestade de emoções que fervilhava no seu interior. Kaelin afastou-se primeiro. As suas mãos afastaram-se de mim abruptamente, como se tivesse sido queimado. Murmurou qualquer coisa inaudível sem olhar para os olhos da mãe e saiu a correr da cozinha. O meu pai continuou ali, a olhar para mim com um olhar pesado. Naquele momento, apercebi-me de que não havia volta a dar. Tudo o que tinha acontecido entre mim e a Kaelin era agora uma realidade incontornável. Mas a mamã não conseguia acreditar no que via.